34 minutos da manhã, nós vamos conversar ao vivo aqui no Jornal Gente agora com o presidente da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Márcio de Lima Leite está ao vivo conosco. Por que nós chamamos a Anfávia aqui para o Jornal Gente? Nesta semana, nós trouxemos novidades a respeito daquele acidente que aconteceu em uma rodovia do Paraná que acabou matando uma equipe de remo que voltava de uma competição, circulando pelo Paraná para chegar até Pelotas, no Rio Grande do Sul. 9 pessoas morreram porque um caminhão velho, sem manutenção, estava em circulação pela rodovia, se envolveu nesse acidente, caiu sobre a van e aí vocês lembram exatamente o que aconteceu. As imagens foram divulgadas, recentemente, mostram esse acidente terrível. E estimulados aqui pela nossa audiência, muitos motoristas que circulam por rodovias comentam aqui sobre a idade da frota dos veículos que estão em circulação pelo país. Por isso nós trouxemos aqui o presidente da Anfávia para que ele possa falar para nós o que precisa ser feito, presidente, para baixar o preço do caminhão, para que nós possamos ter uma renovação de frota no Brasil, assim como acontece na França, como a Sônia Blota nos trouxe. Uma situação diferente. Lá há um estímulo pelo veículo mais novo, menos poluente, mais seguro e também mais barato, porque efetivamente aqui nós priorizamos as isenções para os carros e veículos pesados mais antigos. O que nós precisamos fazer para mudar esse quadro? Muito bom dia para o senhor. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, Cláudio, Thaís, Pedro. Olha, a questão da frota circulante no país, ela é responsável hoje por questões não apenas de segurança, mas de emissões, trânsito. A nossa frota hoje, ela tem em média de 13 anos, é uma frota bastante antiga, são mais de 2 milhões de caminhões circulando pelo país, e um país que não adotou a inspeção técnica veicular. Esse é o grande problema quando falamos de uma frota antiga circulante. Pegamos, por exemplo, países como o Japão. O Japão, ele tributa, o veículo vai ficando mais velho, o caminhão, ele tem nos primeiros, após 10 anos de uso, ele tem em média 25% a mais de imposto, depois ele chega a 40% de imposto adicional. O Brasil é o contrário. O Brasil é o caminhão, quando ele vai ficando mais velho, ele tem isenção de IPVA, ou seja, um estímulo à frota antiga e não um estímulo à renovação da frota, numa lógica de termos veículos mais tecnológicos e mais seguros e mais econômicos rodando nas nossas estradas. Presidente, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. É uma situação dramática mesmo essa, né? A Anfávia tem algum tipo de levantamento indicando acidentes como esse, até acidentes menos ou mais graves como esse que vitimou os nossos atletas, né? Eu imagino que a estatística deva ser devastadora do ponto de vista dos acidentes que poderiam ter sido evitados se a frota fosse mais nova e, portanto, mais moderna, com sistemas com a tecnologia embarcada, né, digamos assim, com sistemas de segurança mais confiáveis e tal. Há números que mostram, que revelam a dramaticidade dessa situação? Hoje, Cláudio, mais de 70% dos acidentes, eles ocorrem com caminhões acima de 10 anos de uso. Então, há sim uma estatística, ela não é tão precisa, porque esses dados, muitas vezes os DETRANs regionais, eles não têm esse levantamento no detalhe. Mas na nossa avaliação e nos números da Anfávia, mais de 70% dos acidentes, eles ocorrem com caminhões com mais de 10 anos de uso. Isso é um número bastante alto, e principalmente porque são veículos que estão rodando novamente sem a inspeção técnica veicular. Então, nós aliamos a idade dessa frota circulante pelo país e também as condições de fiscalização. Presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, falando ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. O que eu queria saber do senhor é o seguinte, presidente, quando a gente compara o Brasil com outros países, é importante a gente ter dados também para entender em que momento que a gente se situa. Hoje, o preço do caminhão no Brasil
é competitivo em relação a outros países? E condições hoje de financiamento, como é que está o mercado? Porque às vezes não há interesse na troca, mas às vezes há uma impossibilidade, ou do transportador pessoa física, ou da empresa de renovar a sua frota, porque ou não tem recurso ou porque não tem acesso a crédito. Como é que está essa situação? Isso é um ótimo ponto. Primeiro, o Brasil, esse ano, nós estamos com um crescimento muito importante em relação ao ano anterior. Nós estamos com aí, em torno de 15%, 14,5% de crescimento nas nossas vendas. Esse ano nós ultrapassamos 100 mil unidades no mês de outubro, quando no ano passado esse número ele chegou em dezembro. Nós ultrapassamos 100 mil apenas em dezembro. Então, existe sim uma maior procura no ano de 2024. O que acontece? Quando nós olhamos esse tipo de veículo, que são os caminhões especificamente, eles dependem de juros, da taxa de juros. Então, não é apenas o preço do caminhão. O preço do caminhão ele é competitivo. Nós não temos grandes variações entre o preço do caminhão no Brasil e em outros países. Mas quando nós analisamos o preço da parcela do financiamento, aí sim, o Brasil ele tem uma grande diferença. Adquirir um caminhão financiado no Brasil é muito diferente de adquirir um caminhão financiado nos Estados Unidos e na Europa, principalmente em função da taxa de juros. Então, esse é o grande desafio que nós temos para incrementar essa renovação da frota e permitir o caminhoneiro, a frota de ter veículos mais novos, caminhões mais novos, a taxa de juros. Isso é o grande desafio que nós temos como país e esperamos conseguir ultrapassar aí essa barreira de 100, 120 mil unidades. Presidente, só para lembrar aqui quem está nos acompanhando que São Paulo instituiu a inspeção veicular há alguns anos e essa inspeção veicular ela acabou sendo derrubada por uma decisão do prefeito Fernando Haddad quando governou a cidade. Nós tínhamos uma inspeção em que os carros e caminhões, ônibus tinham que passar por esse tipo de avaliação em São Paulo, mas isso foi encerrado e de lá para cá ninguém mais tocou no assunto. Eu pergunto para o senhor o seguinte, existe algum tipo de movimentação para que... Madura do que... Pois não, desculpa, eu interrompi o senhor? Não, perdão, eu tive um pique aqui de conexão. Desculpa. Pois não. Então, eu pergunto para o senhor o seguinte, existe algum tipo de projeto em andamento para o retorno dessa inspeção veicular? E a segunda questão estamos debatendo reforma tributária. Não é hora da gente rever também a incidência desses impostos e essa questão que o senhor trouxe aí na primeira resposta? É hora sim, é um ótimo ponto, Pedro. Primeiro, a inspeção técnica veicular, eu entendo que os países, de uma forma geral, enfrentaram os mesmos desafios do Brasil. Hoje, o Brasil está mais maduro para ter a inspeção técnica veicular. Nós temos órgãos mais preparados e institutos que têm condições de fazer inspeção técnica veicular. Então, a gente está trabalhando para isso, o Brasil está se equipando, os estados, então acredito que isso será uma realidade muito em breve no país, quando falamos de inspeção técnica veicular. E de uma forma geral, os países, eles enfrentam a mesma situação. O que é na contramão é quando falamos na reforma tributária, no imposto sobre consumo, a gente imaginar que a gente não está enfrentando outras questões. Por exemplo, o IPVA, ele não faz parte, que é o imposto da propriedade do veículo. A reforma tributária, ela está tocando no imposto de consumo, na aquisição. Mas o grande problema do carro antigo, da frota velha, é exatamente o imposto sobre a propriedade, e ela não faz parte da reforma tributária. A reforma tributária não tocou nessas questões. Mas o Brasil precisa avançar nisso. O Brasil, nós não podemos continuar estimulando a frota velha e a frota precária, porque nós vamos na contramão não apenas de acidentes. Eu vou lhe dar um exemplo. O Brasil fez um esforço, o mundo fez um esforço em relação a emissões de CO2, que é o grande problema mundial. E um caminhão usado com mais de 20 anos de uso, ele emite 30 vezes mais CO2 do que um caminhão novo.
Então, não adianta a gente ficar tratando questões ambientais, investindo, o que é muito relevante, se nós não tocarmos a frota circulante e um projeto de renovação. No ano passado, o governo lançou um projeto interessante, que foi o projeto de renovação da frota, que ele permitia o caminhão mais velho ser trocado por um caminhão um pouco mais novo, um seminovo. Não é um programa de venda de caminhões, deixar isso muito claro, mas um projeto que permitia uma renovação gradual na idade da frota. E isso acabou não tendo uma sequência por uma questão de recurso orçamentário, mas nós estamos trabalhando muito para que esse programa seja reinstituído, para que a gente tenha melhor condição de trânsito, menor emissão de CO2 e veículos mais conectados e mais seguros. Presidente, você poderia dar números sobre essa questão tributária, né, sobre os tributos, os impostos que incidem sobre o caminhão? Porque a gente sabe que os impostos sobre os automóveis são impostos até cruéis, né, e quase únicos no mundo. Eu não conheço nenhum país que taxe quanto o Brasil taxa a propriedade ou a compra do veículo de passeio, por exemplo, né? Com o caminhão acontece o mesmo, a carga tributária é menor, o quanto isso significa. E eu gostaria também que o senhor respondesse a uma pergunta que certamente faz parte uma preocupação que faz parte da sua rotina, né, como dirigente da Anfávia, como presidente da Anfávia. O que é que o senhor gostaria de dizer a quem manda neste país, seja no executivo, no legislativo e até no judiciário, né, que se mete em tudo? O que é que o senhor gostaria de dizer a cada uma dessas pessoas a respeito disso, né, dessa questão da renovação da frota, do risco que isso enfim, corresponde, né, do ponto de vista da sociedade, da segurança e tudo mais, poluição, etc. Eu queria saber dessas duas coisas. Estamos falando de quantos por cento, qual o percentual de tributos que incide no preço final do caminhão e também, em média, né? E também como o senhor gostaria que as coisas fossem feitas no país, nesse particular. A carga tributária é um pouco mais baixa do que os veículos de passageiros, né, os automóveis, mas ele é muito elevada, principalmente quando comparamos com outros países. Então, hoje nós estamos falando aí em torno de 25%, 30%, considerando os impostos residuais. Então, é uma carga tributária bastante elevada quando comparamos com outros países. E depois nós temos também questões que nós temos um seguro mais elevado, por N razões, questões de segurança, nós temos tributos que incidem sobre o financiamento, então impostos em cascata, custos em cascata, que acabam dificultando a renovação da frota. Agora, a sua provocação muito boa, Cláudio, o que a mensagem que daria para o governo? E para todos os envolvidos, para a sociedade de uma forma geral. Quando falamos da renovação da frota, falamos da inspeção técnica veicular, não se trata da venda de caminhões, se trata de uma questão de responsabilidade social. A responsabilidade social, questão de ética, de respeito, nós colocamos em risco milhões de pessoas nas nossas estradas, nós colocamos em risco a sustentabilidade ambiental do país, nós temos um encarecimento de atendimentos hospitalares, famílias que perdem os seus entes queridos por termos caminhões velhos rodando nas ruas. Então, é uma questão de responsabilidade social, respeito e ética com a sociedade. Então, isso é um tema muito caro para todos nós e nós estamos trabalhando muito nisso. Eu queria complementar aqui um convite nós vamos ter a maior feira da América Latina, que é a FENATRAN, que é a feira de comerciais exatamente de caminhões, na próxima semana aqui em São Paulo. Acho que é muito importante as pessoas conhecerem, verem o que nós temos de tecnologia e de inovação para esses caminhões. Os caminhões hoje, eles estão num patamar muito diferente e nós precisamos acelerar essa renovação, porque não dá para comparar um caminhão de 20 anos com aquele caminhão que é hoje para os consumidores e para a sociedade.
Presidente, só uma última coisa. E a questão da frota de ônibus, né, que também são veículos pesados, são veículos que têm basicamente uma tecnologia semelhante à do caminhão, etc. O problema é idêntico, os números são diferentes, inclusive do ponto de vista do envelhecimento da frota e dos acidentes que são provocados pela frota mais velha, enfim. Como é que é a questão dos ônibus? Como é que está nisso? Os ônibus nós precisamos dividir bem em questões regionais, porque quando falamos de grandes cidades, nós temos de fato um avanço em políticas públicas, tanto como fiscalização quanto estímulos à troca da frota. Então nós precisamos aí de segregar um pouco em função de cada região do país. De uma forma geral tem melhorado, mas ainda é muito longe de uma realidade em países como o país da Europa e dos Estados Unidos. O Brasil tem avançado na eletrificação de ônibus, o que é muito bom em algumas capitais, principalmente por questão de infraestrutura. Então, a gente percebe, sim, um esforço grande nesse sentido nos últimos anos, não apenas em período mais recente, mas ainda é longe de uma realidade desejável. Queria agradecer ao presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, a Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores do Brasil, falando ao vivo aqui no Jornal Gente para todo o Brasil. Presidente, obrigada, hein? Até a próxima. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. Na sequência, vamos falar sobre a eleição nos Estados Unidos, hein? Tá chegando, terça-feira, é o grande dia por lá. E você vai ter as informações, tem cobertura completa aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, na sequência. Rede Bandeirantes de Rádio.